Oi, ultimamente eu tô com muito azar. Sabe quando acontece uma quantidade tão gigante de merda na vida que você começa a perder o controle das coisas? As coisas vão surgindo uma em cima da outra, nenhuma tá exatamente dentro do seu controle ou dentro da sua possibilidade de mudança. É isso que o ser humano normalmente chama de azar. E o azar é um conceito muito, mas muito antigo. A palavra azar vem do árabe zar, que significa dado, literalmente o dado usado em jogos de azar. Como o resultado dos dados dependiam do acaso, essa palavra começou a ser usada para representar algo que estava ligado ao acaso, mas com o tempo ela ficou ligada a coisas que significam somente má sorte. Mas o conceito de má sorte é muito mais antigo do que essa palavra, e ela surge da impossibilidade humana de entender o acaso. Freud, por exemplo, acreditava que o ser humano tinha extrema dificuldade em aceitar o que não controla. Para ele, a nossa mente tenta constantemente transformar o caos em algo compreensível. E é por isso que criamos narrativas para suportar esses acasos da vida. Daí que vem o termo azar, maldição, destino. Tudo isso surge da nossa incapacidade de compreender o acaso. E quando se fala em azar, o primeiro personagem que vem à minha cabeça é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um grande exemplo de um personagem azarado dentro dos quadrinhos e do entretenimento no geral. Ele é o símbolo máximo de um cara que só se fode, mas mesmo assim sempre dá um jeito de ser bom. E na verdade, aconteceu uma coisa parecida com isso com vários personagens da Marvel. E inclusive no início das histórias, essa era a diferença crucial entre as duas editoras. É claro que hoje os personagens das duas ficaram tão parecidos que a gente não tem mais essa diferenciação. Enquanto a DC era um selo de heróis que se esforçavam para ser humanos, a Marvel era um selo de humanos que se esforçavam para ser heróis. É daí que, por exemplo, a gente pode dizer que os principais heróis da DC fingem ser as suas identidades mundanas e são as suas identidades como super-herói. Por exemplo, o Batman é o Batman e ele finge ser o Bruce Wayne. A Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha e ela finge ser a Diana. O Superman é o Superman e ele finge ser o Clark. Enquanto na Marvel é exatamente o contrário. O Peter tem que se esforçar para ser o Homem-Aranha. O Capitão América, por exemplo, também tem que se esforçar para ser o Capitão América. A versão real deles é muito menos glamurosa do que as suas identidades como super-herói. Mas o Homem-Aranha é um exemplo especial disso, porque ele sempre está especialmente fudido na vida. Especialmente mais fudido do que boa parte dos heróis da DC e da Marvel. Muita gente sempre argumenta que o Peter é super inteligente e por isso ele provavelmente poderia já ter enriquecido, como por exemplo vender o fluido de teia e ganhar um puta dinheiro com isso. E algumas vezes coisas parecidas até acontecem com ele, como por exemplo as empresas Parker, o seu casamento. De vez em quando uma coisa boa acontece com ele, mas ele sempre acaba retrocedendo ao ponto inicial em que ele é um fudido. E a explicação franca sobre isso não é tão interessante assim. O que acontece de verdade é que a Marvel tem medo de tornar a vida do Homem-Aranha boa e acabar perdendo dinheiro com isso. Mas, sendo um pouco menos chato e analisando as coisas apenas focando na história e não no lado capitalista da parada, a gente pode atribuir esse sofrimento a uma teoria de Freud. A teoria da compulsão à repetição. Freud dizia que o ser humano tem tendências inconscientes de reproduzir experiências dolorosas ou padrões destrutivos. Todo o arco do Peter Parker começa com a morte do tio Ben, e a partir daí ele passa a não se sentir merecedor de qualquer coisa boa que acontece com ele. E Freud também acreditava que a consciência humana era dividida em 3 partes: o id, o ego e o superego. O id era responsável pelos prazeres primitivos. A fome, a raiva, o medo, o tesão, tudo isso era a responsabilidade do id. O ego funciona como uma espécie de mediador entre o id e o que você de fato pode fazer na vida real. Tipo assim, o id vai fazer você sentir raiva de alguém, mas o ego vai impedir que você, por exemplo, dê uma facada nesse alguém. Já o superego serviria como uma espécie de super juiz moral.
Sabe essa voz na sua cabeça que diz que você sempre está errado e que exige padrões extremamente altos de moralidade para você? Padrões que você não exige para outras pessoas, somente para si mesmo? Isso é o que Freud chamava de superego. E no caso do Peter, esse superego é extremamente forte. Tudo isso por causa de 6 palavras. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase, mesmo que não intencionalmente, condena o Peter a um conceito moral quase inalcançável. O Peter internaliza essa frase e usa ela para diminuir todas as suas conquistas, como se as responsabilidades dos poderes impossibilitasse ele de ser feliz. Ele sempre estará em um padrão moral inatingível, por isso ele nunca vai conseguir aceitar a felicidade.